Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Sim? Sabia? Eu não estou ouvindo as pessoas. Você está ouvindo a gente? O áudio tá ok. Érica, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Bruno Tô ok, ouvindo, Yuri, Bruno Bruno ok, tô. Bruno ok, falta a Érica. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Mas eu não estou ouvindo ninguém. Não, é porque... Vamos ver aqui. Érica, você tá me ouvindo? Não, ela não tá te ouvindo. Só um minutinho. Entendi. Alô? Eu vou tirar o fone, então. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Nós estamos te ouvindo super Agora eu bem. tô ouvindo. Era o fone, alguma coisa. Esperar uns 2 minutinhos aí, pessoal. Tá ótimo. Só um minutinho, que a Savia está fazendo o login com o YouTube, para começar a passar aí no YouTube também. Bom, vamos começar. Enquanto isso, a Savia faz o acesso do YouTube lá. Boa noite, pessoal. Eu já vi que já Boa tem noite. bastante gente na sala, então isso demonstra a necessidade do PJE. Já era antes, hoje eu até conversei, Dina, num grupo, e falei assim, quem nunca ficou com aquele friozinho na barriga se deixar para o último dia? Deus E daí me livre. o prazo no último dia, e daí você está digitando e está pensando, quando você abre o sistema e dá aquele friozinho na barriga, tem que Nossa. dar tudo certo. E agora nós vamos passar para o PJE, para, se Deus quiser, para que seja de forma completa aqui no Espírito Santo, né? Infelizmente, o Justiça comum, né? cronograma começou pelo Projude, na minha visão, tinha que já começar pelos processos onde não tem sistema nenhum, porque se já estava funcionando, a gente já podia passar para outra etapa e depois pegar aqueles. A gente sentiu, até que eu estava conversando com o Dino outro dia, pessoal, e tinha um processo do IPROC, eu acho, aquele antes do Projude, do juizado especial, que se perdeu na transferência de sistemas e ficou 4 anos esperando sentença porque ninguém conseguia achar o processo. Então, acho que passar do Projude para o PJE seria a última etapa, assim, se sobrasse algum, passava. Enquanto isso, as varas cíveis deveriam estar andando. Mas, enfim, eu quero agradecer aqui, aí diante desse cronograma, eu achei por bem convocar para mim os melhores que tem de PJE, que eu conheço, de feras no PJE, que o Bruno e o Yuri estão na comissão até hoje. A Dina foi diretora de TI lá da Ordem, foi da comissão, fez o curso do Conselho Federal da OAB e é certificada para ser uma das multiplicadoras do PJE pelo Brasil. Então, eu consegui a agenda dos 3 para fazer esse curso, que é muito bom. É um workshop, é para a gente começar a ver o PJE com menos medo.
e acredito que a gente vai ter várias dicas legais. Eu mesmo já estou com um bloquinho aqui para anotar, para ver se eu diminuo o meu friozinho da barriga do último dia do prazo. E aí eu quero agradecer a Dina Hoffman, ao Bruno e ao Yuri por aceitaram de cara. Quando eu falei que eu queria fazer um workshop, eles aceitaram. E agradecer a Savia, que está aí de técnica por trás. E agradecer a todo mundo que já tem aí mais de 40 advogados, acredito eu, e todos para aprender e para melhorar. Mesmo que a gente tenha aquele uso, né? A gente melhorar é sempre bom. Então, boa noite a todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Eu espero que a gente aproveite bastante, porque os professores são maravilhosos. E agradeço aí Bruno, Yuri e Dina por estarem aí, por estarem com a gente. Aí vocês falam a dinâmica de vocês. Tá Podem ficar à ótimo. vontade. A gente dividiu em tópicos. Então, eu vou começar falando, a gente começa pelos mais velhos, e vou começar falando um pouquinho sobre a Lei 11.419. Bom, Dina. Antes, boa noite para todo mundo. Pode falar. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, você não está ouvindo? As outras pessoas não, mas estão? pode ir tocando. Tá. Eu preciso compartilhar a tela. Vai liberar o compartilhamento de tela. Érica, Savina, eu não sei o nome, só para a gente liberar o compartilhamento de tela, por favor. Porque a gente vai começar com a tela. Enfim, gente, boa noite novamente. Érica já fez minha apresentação e eu estou na Comissão de TI desde 2012. Participei efetivamente da implantação da primeira vara da Justiça do Trabalho de PJE no Espírito Santo, que foi a segunda vara do trabalho de Guarapari. E desde então, inclusive Cláudio, que está aqui participando, também era da comissão na época, e sabe o quanto, Cláudio Conago, sabe o quanto a gente penou nesse início, mas hoje o PJE ele evoluiu muito do que era desde o início. Ele é eleito o sistema modelo, né, o sistema padrão pelo CNJ, não obstante a gente ter outros sistemas rodando também, como o EPROC, o ProJude ainda permanece, né, nos juizados especiais, ESAGE. Nós temos outros sistemas, mas o padrão mesmo, eleito pelo CNJ, é o PJE. Mas vou retornar um pouquinho na previsão legal dos processos judiciais eletrônicos. Por quê? Porque a gente conhecer a lei é super importante para todos os sistemas, né? E não só a lei, porque depois da lei que é de 2006, quase 14 anos, ela faz 14 anos em dezembro, depois da lei vieram várias resoluções, tanto do CNJ quanto do CSJT, que nós somos obrigados a conhecer, porque tem aspectos muito importantes, não só na lei, que eu vou falar agora, como nas duas resoluções também, que eu posso até abordar amanhã, falando especialmente de PJE, porque tem peculiaridades importantes na resolução 185 de 2017 do CSJT, na Justiça do Trabalho. Mas, enfim, quais são os aspectos importantes da lei? A primeira coisa é que, para qualquer processo eletrônico, você precisa ter o credenciamento prévio no Poder Judiciário. O que é o credenciamento prévio? Você precisa se cadastrar num formulário para você utilizar esse sistema. Então, hoje, para você utilizar o sistema do PJE, da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, você preenche um formulário, tudo online, e no final você já está apto para utilizar. Quando que dá problema? Quando os seus dados na Receita Federal, por exemplo, eles estão incompatíveis ou estão um pouco diferentes dos dados do CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados.
porque ele pega a base do CNA, do Cadastro Nacional dos Advogados, alia aos dados da Receita para você, para saber se você é você mesmo. Então, às vezes, tem essa incompatibilidade, você vai até uma vara ou vai até o tribunal e consegue resolver isso facilmente. Mas, geralmente, foi assim comigo, acho que foi assim com o Bruno e com o Yuri também, você consegue fazer online sem problema algum. E é imprescindível para você operar em qualquer sistema. Uma coisa importante também que eu acho é o seguinte: às vezes você é um advogado trabalhista e acha que não vai precisar ter cadastro no PJE da Justiça Comum, né, do Tribunal de Justiça. Ainda assim, faça o cadastro. Ah, você é um advogado que só opera com a Justiça Federal e acha que não vai precisar de PJE. Faça o seu cadastro no PJE, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual. É sempre importante. Faça também o seu cadastro. Nos outros sistemas de outros estados, que você, porventura, advoga, que você tem uma suplementar, por exemplo. Faça o seu cadastro na Bahia, se você opera lá, se você trabalha lá. Faça o seu cadastro em São Paulo, se você também tem processos lá, ou se você pretende ter processos lá, ou se você tem um cliente que precisa de alguma coisa em São Paulo, que tem uma filial em São Paulo. Por quê? Isso vai ser importante para você. Então, não custa nada, é online, como eu falei. Salvo engano, só o Projude não é online. E o Yuri, que é expert no Projude, pode confirmar isso. O Projude precisa que você vá assinar alguma coisa no Tribunal de Justiça, mas você consegue fazer o formulário, não é isso, Yuri? O Tribunal de Justiça tem aceitado você enviar o e-mail com as informações assinadas e depois você envia o original, podendo entregar lá no subsolo ou mandar por correio. Enfim, é o único que ainda exige essa burocracia a mais. Mas, fora isso, você faz tudo online, você faz tudo pelo próprio sistema, esse formulário, né? Até no primeiro acesso. Outro aspecto importante, os prazos nos processos eletrônicos, e aí a Érica falou até de prazo no início, eles são cumpridos no dia e hora do recebimento pelo sistema. Então, você teria até as 23h59 para protocolar um prazo fatal, né? Só que, por favor, não façam isso, porque prazo fatal, seja físico, seja eletrônico, a gente não protocola na última hora, porque se dá um problema no sistema, você não tem a quem recorrer. Você não tem como ligar para o helpdesk. O máximo que você tem a fazer, dependendo do horário, é ligar para um amigo e falar: confere se você consegue acessar aí para certificar se o sistema está operando ou não. Porque aí, se o sistema estiver inoperante, se você tiver realmente uma certidão de inacessibilidade ao sistema ou de alguma falha no sistema, você está seguro. Mas, se não, você não sabe se é a sua internet, se é o seu computador ou se é o próprio sistema mesmo que está fora do ar. Então, se for o sistema que está fora do ar, sorte sua. Mas se for a fibra ótica da sua operadora que quebrou lá fora, não vai suspender seu prazo e você vai perder o prazo. Então, só dar um ainda exemplo. Pode falar, Yuri. Passada, nós tivemos um caso bem interessante, que quem usava a internet da operadora NET não conseguia acessar o PJE do Tribunal do Trabalho. E quem usava o 4G da própria NET conseguia. Então, você pode ver que pode ter um problema da operadora mesmo e você fica nessa dúvida. Ano passado também, algumas operadoras não conseguiam acessar alguns sistemas, enquanto outros conseguiam. Então, às vezes não adianta você ligar para o seu amigo, está funcionando. Se ele tiver a mesma internet que você vai ter problemas também. Então, o que você tem que fazer? Se programa para... se você está apertado de prazo, se programa para fazer dentro do horário onde funciona o órgão jurisdicional que você vai fazer o protocolo. Porque se você tiver dúvida em relação
a suspensão ou não do sistema, o que você pode fazer? Vai até lá com seu pendrive, pode usar a sala da OAB, mas se certifica que lá, pode usar o próprio computador disponibilizado para os advogados, no caso de PJE, mas se certifica se lá está funcionando. Porque se lá estiver funcionando, não foi suspenso, você vai conseguir peticionar. Mas não deixa para a última hora. Se for para o último dia do prazo, deixa para o horário de funcionamento da Justiça. Só fazendo uma interrupção, a gente já teve uma pergunta a respeito de cadastro, né? A gente teve um colega ali perguntando, se você puder responder, senão eu respondo. Né? Cada sistema tem seu próprio cadastro e eles não se comunicam. Então, se você é cadastrado no Projude, você vai ter que fazer o seu cadastro no PJE da Justiça Estadual também. Então, para cada sistema, um cadastro. E outra coisa, PJE da Justiça do Trabalho é um, PJE da Justiça Estadual é outro. As versões são diferentes, né? Eles não se comunicam. Então, você vai precisar de um cadastro para cada sistema de processo eletrônico. Foi essa a pergunta, né? Sim. Vamos lá. Então, já falei dos prazos cumpridos. Você pode cumprir até 23h59 com tranquilidade, mas não deixe para o último dia de prazo. Comunicação é outra questão relevante e outra questão também polêmica. Por quê? Lembra que eu falei das resoluções, né? Além da lei. A lei de processos eletrônicos fala que você poderia fazer comunicação via painel. E lá no primeiro PJE que foi implantado, lá em 2012, a gente teve um problema muito grande com os painéis do advogado. Por causa das intimações, você tinha um sistema de contagem muito diferente, você tinha que incorporar nesse sistema de contagem os feriados, e isso deu muito problema. Então, com a evolução do próprio PJE, os órgãos decidiram e se sentaram e decidiram, olha, nós vamos modificar e vamos fazer um diário da Justiça eletrônico, né? Que iria compilar todos os diários e ia colocar num único instrumento eletrônico. Isso a Justiça do Trabalho já tinha decidido lá atrás que ela ia publicar os atos novamente, porque não estava dando certo a leitura em painel. Então, em 2016, foi publicada a resolução do CNJ 234, que fala exatamente desse diário eletrônico que ia unificar todos os diários, ia ser, num único diário você ia conseguir achar tudo, todas as publicações. E também fala o seguinte, no artigo 14, enquanto não houver o DGEM, prevalece a publicação em diário eletrônico. Então, hoje, a gente tem sistemas que não publicam as intimações. Até que no Espírito Santo, no PJE da Justiça Estadual, algumas varas publicam e outros não. Já tem diversos ofícios da OAB em relação a isso. Na época até que eu fui presidente, os meninos também eram da comissão, nós fizemos não só para a Justiça Estadual, mas também na Justiça Federal. Mas existe um problema sério em relação a isso. Porque o CNJ já decidiu, já é um entendimento consolidado. Depois eu posso passar para vocês aqui uma decisão do próprio CNJ dizendo que tem que publicar e, enquanto não houver o DGEM, precisa ser publicado em diário. Mas, como ainda não existe uma regulamentação em cada tribunal, e como aqui no Espírito Santo, no Tribunal de Justiça, ainda existem varas publicando e outras não, o ideal é você conferir dentro do seu painel do advogado diariamente, assim como no EPROC também, tá, gente? No EPROC também é assim. Você confere no seu painel do advogado quais são suas intimações do dia. Você só olhou quais são, você tem 10 dias para confirmar aquela leitura. Se você não confirma,
o sistema dá por confirmado e começa a contar o seu prazo. Se você confirma a leitura, a partir daquele dia já começa a contar seu prazo. Então, esse é o grande problema. Esses 10 dias que vêm logo depois de você não conferir os seus prazos, né? Então, tem que ter muito cuidado com essas intimações por painel. Não obstante, essa resolução dizer que existe a necessidade de publicar diário eletrônico, tem muitos juízes que adotam um entendimento diferente, tem alguns sistemas, como o EPROC, que adotam a intimação em painel. Ô, Dina, antes de passar de ponto, só lembrando para os nossos colegas que hoje são quase 70 sistemas no Brasil inteiro. Aí você imagina você ter que entrar em 70 painéis para olhar. Aí vem o nosso colega do judiciário, cadastra seu processo em push. Você imagina você cadastrar o push de cada processo, recebendo e-mail de cada processo, de cada andamento dele. O advogado fica maluco. Então, assim... Porque o push vai registrar tudo, né? Desculpe, Yuri. O push vai registrar tudo. Ele vai registrar qualquer andamento, impulsionamento, para impulsionar o feito, como também ele vai cadastrar, ele vai notificar as decisões. Então, imagina você recebendo isso tudo e de vários sistemas. Realmente não tem condições do advogado trabalhar só com painel. Para os advogados públicos, essa resolução do 234, ela entende que tem que ser o painel. Mas porque, na verdade, os advogados públicos, às vezes, têm 1, 2 clientes que são os órgãos aos quais eles são defensores, mas não existiria necessidade de publicar, né? Mas esse é um assunto, e aí depois eu posso passar até o último procedimento que saiu, a última decisão do CNJ que saiu sobre isso, que foi em abril desse ano, em abril de 2020, que fala exatamente a necessidade. Foi no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que não estava publicando, que estava publicando só no painel e que estava prejudicando diversos advogados que perdiam prazo porque não olhavam no painel ou porque tinham esse problema na hora de verificar ou de deixava passar os 10 dias, enfim. Uma outra questão, o portal do advogado apenas para os advogados públicos, já falei aqui, e uma outra questão também que ela estende um pouquinho. O PJE, na verdade, não só o PJE, a Lei de Processos Eletrônicos, ela trouxe para o advogado uma responsabilidade enorme. E aí o Yuri vai falar logo depois, é bom que dá o gancho para o que ele vai falar, que é a responsabilidade de digitalizar os documentos de uma maneira correta, de uma maneira legível, de uma maneira perfeita, para que todos tenham acesso àqueles documentos e consigam ler, consigam identificar, para ele se tornar uma prova mesmo. Então, prova, identificação, enfim. Hoje, nós advogados temos essa responsabilidade. E a gente vai falar um pouco mais à frente que a gente precisa ser hoje um gestor de documentos também. A gente precisa se organizar de uma maneira pensando na digitalização e pensando na facilidade que a gente vai ter para peticionar. Hoje você não pode mais pensar no seu escritório como um escritório físico, de processo físico. Você tem que pensar no seu escritório como um escritório digital, tanto para você trabalhar remotamente, como a gente está fazendo agora, nesse período de pandemia, como também para você pensar na facilidade do seu dia a dia na hora de peticionar, na hora de cumprir seus prazos. E como a gente tem essa responsabilidade de digitalizar os documentos de maneira correta, de maneira perfeita, de maneira legível, a fala do Yuri daqui a pouco vai ser importantíssima para a gente entender o que a gente pode fazer para melhorar. Caso você tenha documentos
que são impossíveis de você transformar em digitais ou que o formato não é comportado pelo sistema que você quer peticionar, como, por exemplo, o caso de vídeo, né? Alguns áudios, o que você pode fazer? O que a lei determina? Que você faça uma petição informando que você quer juntar aquilo, tá? E você tem os 10 dias seguidos à petição para depositar em cartório. Está no artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419. Pode ser tanto documento grande, documento muito antigo que você não consiga digitalizar, e nesses formatos diversos que não são comportados pelo PJE, que o PJE comporta PDF-A. Ele não vai comportar áudio e nem vídeo, né? Como é o caso do Projude, por exemplo, que consegue áudio. Então, caso você tenha esse tipo de documento que você precise juntar aos autos, você faz essa petição embasada no artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419 e junta em 10 dias, né? Agora eu vou passar a palavra para a Yuri, que vai falar um pouquinho sobre gestão de documento com base nessa necessidade que nós temos agora de deixar o documento mais fácil possível e mais legível e no formato correto para peticionar. Então, boa noite. Meu nome é Yuri, sou advogado, já iniciei minha carreira como advogado mesmo, quase em processos digitais, então a gente tem trabalhado muito em todos os tipos de processo de digital, em vários sistemas, uns mais fáceis, uns mais difíceis, uns que são mais automatizados, como o de São Paulo, outros mais difíceis, como o Projude, mas que eu gosto muito do Projude, uma pena tá acabando, mas temos que evoluir sempre. E eu vou começar um pouquinho antes. No escritório, todo mundo visa o lucro. E o lucro está em fazer o seu trabalho da maneira mais eficiente possível. E você gerir os documentos, ainda mais no processo eletrônico, é a maneira que você vai oferir, teoricamente, o maior lucro possível. A maneira mais justa de cobrar pelos honorários, normalmente, é por hora de trabalho. Então, se você conseguir mensurar as suas horas de trabalho, você consegue saber quanto custou o seu processo. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes o processo demanda, a gente não sabe quanto vai terminar, mas a feitura da peça inicial ou mesmo de outras peças te ajuda a você planejar quanto vai custar o seu trabalho. E essa gestão de documentos auxilia na rotina da feitura dos documentos. Por quê? Porque você imagina, só termino aqui, a gestão de documentos se reverte em lucro. Porque você vai fazer uma ação judicial, juizado especial, para negativação indevida. Imagina você abrindo seu C2 pontos lá até achar essa petição que não está nomeada corretamente. Você vai demorar muito tempo para achar. Você coloca qualquer nome. Imagina se você tiver um sócio. Ele faz uma parte, você quando precisar de um documento daquele processo para trabalhar junto com ele, você não consegue encontrar porque eles são nomeados diferentes, vocês não têm o mesmo padrão de documentos. Então, a gente sempre indica dividir as pastas por cliente e dentro dela a gente subdivide por processo. Você também pode dividir por área. Eu, por exemplo, trabalho só com civil, mas tem escritório que faz civil e trabalhista, civil e criminal, criminal e trabalhista. Então é sempre bom você ir dividindo para melhor procurar, até mesmo para ter menos volume de processo naquele mesmo espaço. Então a gente dá a sugestão de sempre nomear com o nome inteiro do seu cliente. Porque quando você procura, você pode escrever alguma palavra errada, alguma coisa, e o Windows, ou o sistema operacional que você vai usar, ele sempre vai encontrar, mesmo você errando uma palavra. Se você botar um apelido, às vezes seu sócio não sabe o apelido do seu cliente. Então você não vai encontrar aquela página, aquela pasta. Então, saindo da parte de arquivo, a gente vai chegar pelos arquivos mesmo dentro da pasta.
Se é uma apelação, ele tem que ser chamado de apelação. Se ele é um agravo. Se é uma inicial. Você tem que colocar a data do fato que vai ser provado no documento. Por quê? Ah, mas na data que eu coloquei no que eu salvei, vai estar lá a data. Não. Às vezes você muda, o Windows muda a data do arquivo dentro dele. Ah, a bateria do computador está fraca. O Windows não está salvando a data. Então, às vezes, você vai salvar um arquivo, ele salva lá em 2000, que é a data primeira de quando você comprou, primeira vez que ele foi ligado. Então, tem que ter sempre a data. Atribuir o nome legível é tentar não botar caractere especial. Porque, como Dina falou anteriormente, se você adiciona uma peça, a obrigação é sua de adicionar as peças corretas no processo. Se tiver uma peça com um caractere especial, um nome legível, a gente já viu muito na Justiça do Trabalho dando deserto o recurso. Não é, Dina? Teve uns casos desse no passado? Que o juiz não conheceu da peça, alguma coisa nesse sentido. Já falei dos caracteres especiais. Na apresentação maior, a gente mostra a diferença. Eles ficam uma interrogação. Então, se você usar muito caractere especial, a peça realmente fica ilegível. E nem sempre juiz, ou servidor, ou outra parte tem boa vontade de olhar o seu documento. A gente não pode esperar isso de ninguém. A obrigação nossa é de ter o arquivo perfeito dentro do sistema. Se você abreviar, você pode até abreviar, mas desde que seja o padrão de abreviação do seu escritório. Eu estou olhando aqui no retorno, o delay está um pouquinho grande, mas eu estou abreviar de forma que não prejudique a pesquisa futura. Coloca a data, já falei, e sempre indique a versão do documento. É muito comum, isso é muito comum, você está trabalhando em dupla, em trio, um salva o arquivo, aí o outro salva em cima, você nunca sabe o que mudou. Então, você está sempre olhando tudo de novo. Ao passo, sem modificar a versão, indicar a versão 1, versão 2, versão 3, a pessoa que vier depois sabe, essa aqui é a versão que a gente está usando em produção. E sempre nomear quando acabar, o final. E para protocolar, só o nome da peça. Apelação, fulano de tal. Aqui vai chegar, eu vou indicar como seria o nome perfeito. Eu não espero, quando eu mostro isso, não espero, sinceramente, que ninguém use o nome perfeito. Porque além de ser muito grande, ele mostra tudo. Inicial, acidente de trabalho, trabalhista, qual o tipo de acidente, foi com motosserra ou foi outra coisa, se tem responsabilidade solidária ou não, e quem são as partes. Assim é o perfeito. Mas nem sempre o perfeito é possível de se fazer. Porque você talvez demande muito tempo e não seja necessário para a sua advocacia. Mas nominar inicial, o tipo da peça, com certeza. O tipo qual foi o caso, com certeza. Talvez o tipo de direito trabalhista civil, já está na pasta aqui, não precisa tanto. Qual foi o assunto específico? Talvez nem tanto. As partes, talvez nem tanto. Mas esse é o perfeito. Se você conseguir fazer isso, lá na frente, quando você for procurar uma inicial, que é acidente de motosserra, você trabalha para madeireira, rapidinho você acha. Trabalhista, a parte civil. Eu quero todos os meus processos cíveis e trabalhistas criminais dos Jonas Brothers. Então, assim, facilita o trabalho. Então, uma peça que talvez você demoraria meia hora para achar, 15 minutos, você acha em 1 minuto. Se você cobra R$100 a hora de trabalho, o lucro, você já ganhou o lucro inteiro. Imagina se você tiver que fazer a peça inteira porque você não achou ela de novo. Acaba que esse é o ponto. Gente, rapidinho. Posso falar, Yuri? Pode. Lógico, gente, que isso depende muito do tamanho da sua advocacia, né? E eu gosto de falar o seguinte, quando você começa organizado, é muito mais fácil você seguir organizado. Principalmente quando você está
montando seu escritório, iniciando a carreira, é maravilhoso. Quando a gente já está um pouquinho aí, já tem um pouquinho de prática, é lógico que você não vai pegar tudo e renomear tudo passado, mas você consegue ali de um ponto de partida, pelo menos para aqueles processos que são os processos eletrônicos, você consegue já criar uma organização do tamanho da sua advocacia, mas se você crescer, você já vai estar organizado. Então, isso que eu costumo falar, se você é pequeno e se organiza, é muito mais fácil de você crescer organizado do que você não ter esse tipo de padrão. Então, o segredo para você se desenvolver na advocacia é organização e se preparar para esse mundo virtual, que é isso aí que a gente está dando de dica. Eu vou até completar, eu não estou falando para você parar e começar a renomear todas as peças, não. É como a Dina falou, a partir de agora, sentar, manter o padrão para frente. E quando você for achando uma peça ou outra, você faz a modificação. Pois senão você gasta muito tempo modificando tudo e às vezes nem sabe se vai usar. Então, se daqui para frente mantiver o padrão, você já ganha muito com isso. E a próxima parte, para mim, é a parte mais importante de todo o curso de processo eletrônico. É a sua cópia de segurança. Que ela pode vir em papel, não faz muito sentido, mas você pode pegar, imprimir tudo e guardar num cofre, antifogo, fora. Você vai ter uma montanha de papel. Você pode gravar em CD, que hoje em dia ainda cabe muita coisa, mas não está sendo útil. Você pode salvar no HD externo, que corre o risco de também cair, quebrar, molhar. Ou você pode usar as nuvens que estão disponíveis hoje. O que eu queria dizer? Eu sou o menos paranoico que eu conheço que trabalha com TI sou eu. Meu escritório está no Google Drive, no meu computador em casa, pessoal, está no meu computador do escritório e ele ainda faz uma cópia de segurança no OneDrive. E eu sou mais paranoico. Por quê? Porque meu lucro inteiro está nos meus arquivos. Tudo que eu passei, tudo que eu construí, cada peça é um pouquinho do meu lucro. Então, se eu perder, ou se algum hacker acessar meus arquivos e bloquear, eu perdi tudo. Eu vou ter uma advocacia que vai começar do zero de novo. Se eu perder os arquivos do meu cliente, eu começo do zero. Então, só para exemplificar, que como a Dina falou, você não precisa começar com um padrão ouro de backup. Mas, por exemplo, o Dropbox custa R$12,50, 5 terabytes de espaço, que é mais que o suficiente para você ter uns 50 escritórios de advocacia na nuvem. Mas está muito caro, dólar, não faz muito sentido. O Google Drive tem 15 gigas gratuito, que para uma advocacia de início de carreira já é muito espaço. Para uma advocacia de média carreira é muito espaço. Para um escritório grande, começa a ficar pequeno. Por quê? Porque vai ter vídeo, outros clientes, arquivos maiores. Mas você pode contratar isso por 100 gigas, que é o que eu uso hoje, por R$100, por R$70 anuais. Eu acho que cabe numa advocacia. Mas eu tenho uma solução melhor ainda para você que está começando. O OneDrive hoje, se você contratar ele com Office, não é propaganda não, é porque é a melhor opção. Você consegue contratar 6 licenças do Office, acabou aquele chamar um amigo da informática para instalar aquela cópia que você não sabe de onde veio, que pode abrir alguma porta no seu computador, que pode acessar, hackers podem acessar, deixa eu conferir aqui, acho que é por R$25 ao mês. Por 100, não, mentira, desculpa. Por R$25 ao mês. Por R$200 por ano, você tem 6 cópias do Office e 1 terabyte para cada pessoa. Ou seja, você pode dividir com 6 pessoas a sua cópia do Office. Ou seja, sai bem barato. Não sou ruim em matemática, sai bem barato. Então, para mim, não faz muito sentido hoje você não ter uma solução em nuvem e sempre atualizando.
Além do que, muitos advogados não têm uma sala física própria. Vivem com o computador ou usam salas da OAB. Para que você vai ficar andando com um pendrive, baixo para cima, se você pode basicamente entrar na qualquer sala da OAB e abrir seu escritório? Você dá 2 cliques lá no OneDrive, todas as suas peças estão na sua tela. Com segurança, rapidez normalmente. As salas da OAB hoje tem uma internet bem razoável, quando não está muito cheia, né? Então, assim, tem que fazer backup. Não adianta Yuri, você... E essas nuvens, elas sincronizam os seus arquivos na hora também. Você fez uma petição, você consegue sincronizar, por exemplo, com o Google Drive, na mesma hora. Você terminou a petição, finalizou aquilo, ela já está atualizando na sua nuvem também, aquela versão que você fez. Então, é o que ele falou. Você escolhe de acordo com o seu tamanho, mas não existe hoje uma razão para você não ter um backup em nuvem. Então, só passando para a Bruna agora, que ele vai falar sobre sistemas, e terminando aqui, só lembrando que seu celular não é seu backup. Você que recebe arquivos para o WhatsApp, recebeu o arquivo, automaticamente compartilha com o seu Google Drive, com o seu OneDrive, seu Dropbox, com o seu e-mail que seja. Mas não deixe esse arquivo do seu cliente junto lá do seu e-mail, do seu WhatsApp. Se você perder seu telefone, você perdeu todos os seus arquivos. Seu arquivo não pode ser o telefone. Aí agora a Bruna passa falando sobre as ferramentas e os requisitos. Boa noite, Yuri, a todos. Desculpa, Bruno. Desculpa. Pois não, Dina. Só no finalzinho aqui do que o Yuri falou. Lembrando que nós tratamos dados sensíveis. Nós somos advogados, tratamos dados sensíveis. Às vezes, esse documento que o cliente passou para a gente é um contra-cheque, é uma declaração de imposto de renda, é o CPF, é a identidade. Então, além de ser dado sensível, nós podermos ser responsabilizados depois, a gente ainda tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muito cuidado com aquilo que você recebe pelo seu celular. Boa noite a todos, meu nome é Bruno Guerra de Azevedo, é uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite da doutora Érica, os meus colegas palestrantes, principalmente a participação dos nossos ouvintes, né? Em especial do Dr. Cláudio Colnago, que foi meu grande professor durante o período de faculdade, né? Eu seria até mais direto que meus colegas, né? Hoje, nós somos alvos. É muito mais fácil hackear um escritório de advocacia do que hackear uma grande empresa, por exemplo, né? Então, sim, nós devemos nos preocupar com segurança. Então, além das ferramentas que eu vou expor para vocês, é interessante que vocês possuam um sistema de segurança adequado, né? Um antivírus, um sistema e outros programas anti-malware. A gente pode até ter uma aula disso em outras oportunidades, ok? Então, continuando a nossa exposição de hoje, eu vou conversar com vocês agora sobre as ferramentas e os requisitos de acesso. O Yuri já adiantou para vocês. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 70 sistemas diferentes funcionando. Só que no Espírito Santo, se a gente considerar as versões diferentes do PJE, da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum, do TJS, e os sistemas satélites, como o PJE Calc, a gente tem aí por baixo uns 10 sistemas diferentes funcionando só aqui no estado, tá? Se a gente fosse considerar, por exemplo, no TJ a gente tem um Projude, tem um PJE, a gente pode ser que exista ainda algum saldo remanescente, algum processo remanescente de algum sistema antigo. A gente vai ter o PJE da Justiça do Trabalho, o EPROC, o Apolo na Justiça Federal, o EPROC também é da Justiça Federal. A gente vai ter o sistema que o TST utiliza, que é o ETST, tem o ESTJ, o ESTF, entre outros, tirando os sistemas administrativos, como o do INSS, o da MRP, que é da Bovespa, enfim, a gente tem aqui um assunto para vários conteúdos. Como o nosso objetivo hoje é conversar sobre PJE, a gente vai expor aqui agora para vocês alguns requisitos que são comuns, tanto ao PJE da Justiça do Trabalho, quanto do PJE da Justiça Comum, tá? E o primeiro deles, e o mais importante, é que o advogado adquira um certificado digital, seja ele o token ou aquela leitora de cartão, bem como instale em sua máquina
os programas associados do certificado digital. Eu destaquei para vocês na lâmina, nessa página ACOAB, basta vocês digitarem essa expressão no Google que você consegue achá-la, né? Vocês conseguem ali informações de como vocês vão solicitar o certificado digital, onde vocês vão adquirir e continuar o passo a passo, como vocês vão renovar o certificado digital já existente, dentre outras informações. Então, essa página ACOAB é muito importante para que você possa fazer o download desses programas, adquirir o seu certificado digital, fazer a melhor opção que atenda ao seu modelo de negócio. Então, o primeiro passo é adquirir um certificado digital e instalar em suas máquinas todos os programas associados ao certificado digital. Lembrando que, para que serve o certificado digital? O certificado digital ele vai servir... Pois não, Dina? Yuri. Só para lembrar os nossos colegas que o certificado digital são todos iguais. Todos. Eles saem quase todos assim. Então, por favor, identifique seu certificado. O meu tá menininha. Para ninguém vai pegar meu certificado. Até porque ninguém vai ter uma menininha dessa, do Peru. E, pelo amor de Deus, troquem a senha. Porque pode ter advogado querendo fazer maldade, tipo aqueles seriados, mas o que pode acontecer muito é advogado peticionando o seu processo sem saber. Por quê? O certificado é igual, a senha é a mesma, ele vai colocando lá, vai que ele consegue. Aí Exato. do nada tá do lado processos diferentes. Então tem e lembrando que principalmente o certificado digital é de uso pessoal e você não pode compartilhar ele. Por quê? Todos os atos praticados com o seu certificado digital geram uma presunção legal de que quem praticou aquele ato com o certificado digital é o portador do certificado, é o dono daquele certificado, né? Então, por exemplo, se o Yuri peticionar com o meu certificado e um processo dele, haverá uma presunção legal de que quem peticionou, se ele utilizou o meu certificado, fui eu, né? E se o Yuri cometeu algum ato ilícito, ou enfim, utilizou de má fé, ou enfim, tudo que ele fizer, existirá uma presunção legal e eu terei que provar que não fui eu que cometi aquele ato, né? Então, é muito importante vocês não compartilharem, tá? E também não passarem isso para outras empresas, tá? Existem algumas empresas que estão solicitando certificado digital. A gente teve um problema muito sério disso lá no Comitê Gestor da Justiça do Trabalho, que um determinado advogado compartilhou o certificado digital dele com uma empresa. Essa empresa começou a fazer vários acessos simultâneos no PJE, tentando, às vezes, derrubar o sistema PJE, né? E, querendo ou não, lá na Lei 11.419, na Resolução 185 de 2003 do CNJ, existe a previsão do uso inadequado do sistema. A gente pode conversar sobre isso em outras conversas, tá? Mas o uso inadequado do sistema pode levar até mesmo ao bloqueio do seu usuário. Quer dizer, você às vezes vai ser bloqueado, se for cometido algum ato ilícito, por outrem, né? De acessar o sistema. Então, você perde seu meio de trabalho, né? Frisando que o certificado digital ele vai servir para você acessar o sistema, para você peticionar no sistema PJE, para você consultar os autos na Justiça Comum, tá? A Justiça do Trabalho até possui um meio externo, mas isso fica para outro dia, né? Então, o PJE ele vai ter toda essa funcionalidade. E você também pode usar o certificado digital para assinar documentos físicos, tá? Eu até destaquei na lâmina de vocês, existe hoje em dia o chamado Portal de Assinaturas da OAB, tá? A OAB Federal criou esse portal de assinaturas, onde é possível você utilizar o seu certificado digital para assinar, inclusive, documentos físicos. E existirá, e essa assinatura feita com o certificado digital, ela vai ter a mesma validade do que uma assinatura que você reconheceu a firma dela. Então, ela tem uma utilidade muito grande no seu dia a dia, tá? Você pode utilizar, então, o seu certificado digital fora do âmbito do sistema PJE ou de outro sistema processual eletrônico. Ele vai ser uma ferramenta muito importante no seu dia a dia. Só para finalizar esse tema, quando você adquire o certificado digital, você tem direito a 100 assinaturas em documentos gratuitas. Então, vocês já pagam por esse serviço. Vocês têm que usufruí-lo, tá? Vocês podem utilizá-lo da maneira que for melhor para o negócio de vocês, ok? E além do certificado digital, a gente vai ter que ter também um mecanismo, um programa para vocês poderem ler arquivos em formato PDF. O sistema PJE ele vai trabalhar com esse modelo de arquivo no formato PDF, certo? Então, para vocês conseguirem ler os documentos que estão dentro de um processo no âmbito do PJE, vocês irão precisar de algum programa que leia esses arquivos nesse formato. E aí vocês podem utilizar o que for a melhor escolha de vocês, tá? Na lâmina eu
citei a versão gratuita do Adobe Reader, mas vocês podem utilizar qualquer leitor que seja da conveniência de vocês, tá? A gente não está aqui fazendo propaganda de nenhuma marca, ok? E como o sistema, em regra, só vai aceitar arquivos no formato PJE, também é interessante que, além de um leitor, vocês adquiram, né, um programa que vai fazer esse processo de conversão, ou utilizar algum serviço que vai fazer esse processo de conversão. Como dica, eu sempre dou esse programa chamado PDF Creator. Ele basicamente vai funcionar como uma espécie de impressora virtual. Então, vocês vão lá dar o comando de impressão no computador de vocês e, em vez de imprimir em papel físico aquele arquivo, ele vai gerar uma possibilidade de você salvar aquele arquivo no formato PDF, inclusive no formato PDF-A, que é o aceito na Justiça do Trabalho. Ok? Yuri, você pode passar, por favor? Posso, mas deixa eu só completar um pontinho. Quando você for usar esses conversores, tenham muito cuidado com esses sites grátis que estão aí. Small PDF, I Love PDF. Nossos colegas, muitas vezes, não tiram sequer o nome que vem o arquivo, Small ou I Love PDF. Mas o nome é o pior, não é o pior, não é o que importa. A pessoa que usa um site, um serviço desse, tem que imaginar que você está pegando uma informação sua ou do seu cliente, que muitas vezes é sigilosa, está jogando num site que vai fazer a conversão. Você não sabe quem está pegando aquele arquivo, como eles estão tratando e por que eles vão usar. Muito provavelmente, nos termos de uso, deve dizer que você autoriza eles a fazerem qualquer coisa com aquele arquivo. Então, se você tiver um documento sigiloso, aconselho a não usar. Bruno vai depois falar de uns programas aqui que não fazem esse tipo de upload na nuvem ou em sites que a gente não sabe para onde vai, que vai ajudar muito para vocês. Só complementando. Posso dar só a última dica? Lógico. Desse conversor? Eu uso muito e gosto do otimizador de PDF do TRT da 14ª região. Não sei se os meninos utilizam esse, eu uso o Creator também bastante, mas é até o que eu mais uso. Mas esse conversor de PDF do TRT da 14ª região é muito legal. Ele faz a transformação, ele faz a união de PDF, ele diminui, você pode escolher o sistema que você quer, porque ele já coloca do tamanho daquele sistema. Ele particiona, por exemplo, se seu arquivo ele precisa ser particionado em 4 para caber em cada petição, ele já faz isso também e identifica. Eu gosto muito de utilizar. Chama otimizador de PDF do TRT da 14ª região. O mais interessante dessa sugestão que a Dina disse é que é um programa gratuito, foi desenvolvido, como o próprio nome já diz, pelo TRT da 14ª região. Ele vai ter todas essas possibilidades. Vai ter a possibilidade de você reduzir o tamanho de um arquivo, às vezes você vai reduzir ali a qualidade do arquivo, mantendo a legibilidade dele, para você poder ficar adequado dentro do limite de megabytes que cada sistema vai aceitar, e ainda possui todas essas funcionalidades que a Dina comentou com vocês, tá? Então, além de tudo isso, é muito importante que vocês, antes de peticionarem em qualquer sistema, vocês verifiquem qual versão do Java aquele determinado sistema utiliza, tá? Só no Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente vai ter 2 sistemas diferentes trabalhando com versões do Java diferentes. O ProJude, que é esse sistema processual utilizado nos juizados especiais da Grande Vitória, que está sendo substituído aos poucos, tá? Lembrando que nesse processo de substituição, ele vai afetar principalmente os processos novos, tá? Os processos antigos que já tramitavam com o sistema ProJude, eles vão continuar, por enquanto, tramitando dentro do ProJude, tá? Então, quando houver aquele cronograma, já está no site do TRT, essa quebra, somente os processos novos passarão a ser obrigatoriamente pelo sistema PJE. Os antigos, eles continuarão tramitando no ProJude. Então, isso só reforça a importância de vocês adequarem as suas máquinas, tá? Então, a gente precisa se atentar à versão do Java. O ProJude, por exemplo, vai usar o Java na versão 7.51.
Já os outros sistemas que a gente tem aqui no Espírito Santo, eles vão usar o Java na versão mais atualizada. Então, é importante vocês lerem os requisitos técnicos na página de cada sistema processual desse, certo? Lembrando que, para minimizar esse problema de Java, o CNJ desenvolveu o PJE Office, que é um assinador online, tá? E ele vai ser muito útil lá no PJE do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e também na Justiça do Trabalho. Por enquanto, na Justiça do Trabalho, em razão de uma atualização da versão do sistema PJE, o PJE Office, por enquanto, não, às vezes ele está apresentando algumas falhas, certo? E para solucionar essas falhas, eu aconselho vocês a fazerem o download do Shodo, que possui a mesma função do PJE, porém ele foi um assinador desenvolvido especificamente para o sistema PJE utilizado pela Justiça do Trabalho no país inteiro, ok? Então, além desses programas que a gente falou anteriormente, é aconselhável que vocês façam um download tanto do PJE Office quanto do Shodo. Eu tenho um vídeo no site do YouTube da OAB sobre esses dois temas, tá? É um vídeo um pouco antigo já, mas vocês vão ter acesso lá de como faz para fazer essa configuração, ok? E caso vocês não queiram se preocupar com versão do Java ou com esses programas que precisam fazer o download, é possível também vocês trabalharem com navegadores personalizados, tá? São versões modificadas do sistema Mozilla, do navegador Mozilla, que vão ali possibilitar vocês de terem uma configuração mais rápida do computador de vocês. Existem tecnologias pagas, como o navegador ADV, que já possui convênio com a OAB no passado, certo? E hoje, como ferramentas gratuitas, a gente tem o navegador da OAB Espírito Santo, que está disponível para download no site da OAB, e o navegador PJE, que foi desenvolvido pelo CNJ, ok? São duas ferramentas gratuitas que também têm as mesmas funcionalidades ou funcionalidades muito próximas do navegador do advogado, certo? A diferença é que eles são gratuitos. Pode passar, Yuri. Yuri? Joia. E essa observação que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Eu já adiantei ela anteriormente, o Yuri e a Dina também abordaram quando falaram do otimizador do TRT-14 ou quando o Yuri foi falar de gestão de documentos. É importante vocês se atentarem ao tamanho máximo aceito por cada tribunal. Os tribunais que utilizam o sistema PJE, em regra, eles vão usar ali um mínimo de tamanho de arquivo, um tamanho máximo de arquivo, aliás, de 3 megabytes, ok? Mas se vocês forem trabalhar em outros estados, possivelmente vocês vão encontrar tribunais que aceitam arquivos de até 5 megabytes ou mais, tá? Aqui no Espírito Santo, a regra geral é arquivos de até 3 megabytes. Lembrando, Yuri já falou e Dina já falou, mas eu queria chamar a atenção para vocês. É dever do advogado apresentar no processo documentos legíveis, ok? Então, quando o advogado ele faz essa juntada no processo, ele atrai para ele a responsabilidade de legibilidade dos arquivos. Então, se vocês juntarem, por exemplo, uma defesa que não é possível a leitura, vocês podem ali perder o prazo de defesa, o prazo de apresentação daquele recurso, porque não verificaram previamente se seus arquivos estavam legíveis, ok? Chamando a atenção de novo para a questão de segurança que o Yuri falou e eu iniciei minha fala falando. Os advogados hoje são alvos. Se vocês digitarem no Google escritório de advocacia hackeado, vocês vão encontrar um monte. Essa semana que passou mesmo, um escritório de grandes celebridades dos Estados Unidos teve todos os seus dados raptados por hackers, por meio de um ransomware. Se não me engano, foi o escritório que cuidava do Drake, da Lady Gaga e de outros famosos, né? Então, o advogado hoje é um alvo. Então, vocês precisam adequar os seus sistemas, a implementar em seus escritórios locais um sistema de conformidade LGPD ou, no mínimo, implementar um sistema de segurança minimamente seguro, ok? Dina e Yuri, vocês querem comentar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Comentar aqui a respeito da legibilidade, porque por mais que a gente indique esse otimizador, ele funciona muito bem, muito bem. Só que talvez a maneira que você configure ele, às vezes para diminuir o tamanho do arquivo, o arquivo realmente perde a legibilidade. Então, como o Bruno falou, repetiu algumas, 2, 3 vezes. O advogado é o responsável pela peça no sistema. Então, não basta passar no otimizador ou no programa que você escolher e tá tudo certo. Tem que depois passar, dar 2 cliques e olhar. Porque, aí volta lá no início do que Dina falou.
Ah, eu preciso dessa foto, dessa qualidade imensa aqui de 10 megas, 15 megas, que não dá. Você vai pegar um pendrive de 1 GB, que deve estar R$10, R$5, vai cobrar do seu cliente, vai botar o arquivo lá e vai acautelar. Mas, porque se você passar aquela prova sua, aquela imagem, for padrão PDF-A, que só aceita 200 dpi, e não tiver aquele detalhe que você precisa, você perdeu a oportunidade. Então, sempre olhe se aquilo que você, quando você modificar o seu arquivo, padronizar ele padronizar para o padrão, desculpa, do PDF, do PJE, se ele ainda está legível e de acordo com a sua vontade. Se não tiver, se você tiver alguma coisa diferente, alguma necessidade diferente do que o PJE te entregue, procure a Cautele com outras mídias, pendrive, CD, e é isso. Tenha muito cuidado. E aí, corroborando ainda o que o Yuri está falando, e voltando lá no início, voltando um pouco da gestão de documentos, não dá mais para a gente trabalhar com uma realidade física. Você precisa pensar que tudo isso que a gente está falando aqui é numa realidade virtual. Então, não adianta você receber tudo físico do seu cliente, digitalizar tudo numa hora, assim, na última hora, para a entrega do prazo da última hora, você tem que já pensar como você vai receber o seu cliente de maneira digital, para você ganhar no lucro, aquilo que o Yuri estava falando, para você ganhar tempo, para você fazer as coisas, evitar o retrabalho e fazer as coisas de maneira organizada, de maneira a otimizar seu tempo também. Então, Érica, se quiserem fazer algumas perguntas, estamos abertos, tá? Pode ser sobre o tema da aula, a gente pode talvez antecipar algo, né? Se vocês quiserem alguma pergunta, estamos abertos. Você está no mudo, Érica. Então, eu queria até relatar um fato. Há uns 5 anos atrás é que eu decidi pegar meus arquivos antigos da primeira vez que eu abri um escritório de advocacia, porque a gente tem que ter em mente isso, e a gente está falando aqui com muitos jovens advogados. A gente começa, ou a gente começa sozinho e começa a advogar, ou a gente se associa a um amigo e começa a advogar, ou a gente já vai trabalhar num escritório e já começa a peticionar. E todo aquele trabalho que a gente vai fazendo, aquilo é nosso, é o que a gente, é o nosso valor está ali. Depois de 10 anos que a gente passa de advocacia, a gente olha e vê assim, o que eu estou organizando aqui do meu passado? Porque esse passado, apesar das leis mudarem, o raciocínio está ali naquela petição. Um trabalho, vou falar aqui que um trabalho que a gente faz sobre algum assunto muito, muito específico, a gente não esquece mais. Eu sempre lembro assim, uma vez eu tive um cliente que teve aquele negocinho, e aí se você tem organizado desde o início, é muito mais fácil de achar. E aí, há 5 anos atrás, eu decidi assim, eu tinha uns HDs da primeira advocacia, da segunda advocacia, eu peguei aquilo ali eu acho que foi numas férias, num recesso forense, assim, eu cheguei e falei assim, sabe o que mais eu vou pegar? Aí eu peguei aquilo tudo, eu falei, nossa, como eu tenho muito trabalho, como eu tinha coisa criminal, ambiental. Eu falei, meu Deus, eu tenho que guardar isso. E aí, é uma dica importantíssima, que eu nunca tinha visto alguém dar, que é essa organização tipo em menta, né? Para você ter aquilo ali, achar rápido, achar fácil. Porque se você às vezes você não esquece, mas você não sabe onde que está aquela petição, aquela contestação que ficou muito boa. Então, essa dica foi muito legal. Outra dica muito legal, OneDrive. Eu comecei a usar há pouco tempo também. Achei muito legal, muito fácil de usar. Eu me sinto mais segura agora. Eu vi que Yuri, nessa hora, ele riu de mim. Por quê? Por quê? Ele riu na hora que ele falou. Por quê? Porque eu pedi para ele me ajudar. Eu tinha um HD externo. Você riu de mim, Yuri. Eu tinha um HD externo. Não guardava arquivo de trabalho, mas eu guardava fotos, né?
E aí ele caiu no chão sem querer. Caiu no chão sem querer mesmo, escorregou da minha mão. E eu perdi simplesmente tudo, não sei o que eu vou fazer com ele. A gente tem exemplo de que poderia ter sido um arquivo de trabalho. Aham. Mas não era. Eu Então, vou... assim, são esses riscos. Então, Alô? voltou. Voltou. Eu vou lá no TRT 14º, acha fácil lá, tá na tela, assim, é fácil de achar. Você vai no É só Google, digitar no Google. TRT12, desculpa, Não, Bruno. mas o sistema lá da otimização do Se digitar PDF, no Google, Só no Google. otimizador de PDF, vai aparecer direto o campo de porque eu download. uso Né? um que é online. Eu jogo o arquivo lá e ele já divide, eu divido em partes e tal. Mas esse tem que instalar na máquina ou você usa online também? Não, você instala, tá? E essa é a maior segurança dele. Você pode usar ele offline, não depende de internet e não fica hospedado em nenhum servidor, né? Por exemplo, o Yuri falou do I Love PDF. Quando eu mando um arquivo para lá, se eu não me engano, ele fica armazenado nos servidores da empresa por até 6 horas depois do que eu enviei, né? Então ali a gente tem um problema muito sério de segurança que a gente Eu não acho que eu sabe usei se eles estão cuidando, se eles estão Não sei cuidando muito o dos nossos nome, não, dados mas eu dos acho que nossos sim. clientes, né? Então a Verdade. gente tem que ficar atento com isso. Uma pessoa que perguntou se os documentos da nuvem, ela pode estar no Word e depois carregar para lá, ou necessariamente tenho que produzir na plataforma de texto da nuvem. Dos dois jeitos. Você pode baixar os arquivos e editar ou online. No meu caso, eles estão numa pasta no meu computador que automaticamente sincroniza com a nuvem e onde eu tiver, no computador meu. Então, eu entro no meu computador normal, digito tudo, salvo, ele automaticamente ele sincroniza lá. Aqui não dá para mostrar aqui, depois eu mostro, mas fica uma bolinha rodando no cantinho que mostra que ela está subindo para a nuvem. Então, você pode fazer das duas maneiras, como for mais fácil para você. Para tentar simplificar, é como se a nuvem fosse uma pasta do seu computador onde você pode salvar qualquer coisa lá dentro, né? É como se você estivesse salvando imagem, foto, não tem um formato específico, né? Ela vai ser mais um ambiente onde você guarda coisas, é como se fosse uma pastinha a mais no computador, para facilitar, né? E você No vai meu poder acessar ela caso, em qualquer lugar. No meu caso, como eu uso bem parecido com o Yuri. A organização que eu tenho no meu computador pessoal, ela é transmitida para a nuvem também. Então, à medida que eu faço, por exemplo, eu entrei na pasta de um cliente específico, fiz uma petição nova para ele. Ele já vai sincronizado na mesma pastinha do cliente, com o mesmo nome. Assim, terminei de fazer a petição, ele já sincroniza para a nuvem e já vai estar na nuvem disponível para mim e com essa segurança. Isso, o OneDrive ele já faz isso, né? E o mais legal é, sincronizou na nuvem, já consigo acessar aquele arquivo em qualquer lugar. Sincroniza no meu celular, em outro computador de fora, um notebook que eu tiver configurado, ele vai configurar ele vai sincronizar em todos os lugares. Então você realmente anda com o seu escritório no bolso, né? Então você precisa puxar, às vezes, aquele contrato, você está na rua, está longe do seu escritório, você consegue puxar ele no celular, né? Para No meio conseguir da imprimir audiência, ele né? em algum Você outro já computador. acessa ali, você acabou de mudar no escritório, no meio da audiência já está lá na sua mão. Já. E tem como você deixar ele salvo offline ainda, inclusive, se você fizer o download do arquivo, né? Então você não vai precisar nem ter... se você fez o download Acesso já prévio, né? Você não vai precisar nem ter o acesso à internet. Então, se naquele momento você estava sem internet, você vai conseguir abrir do mesmo jeito aquele arquivo. Não falei, mas também tem a opção de deixar os arquivos offline. Eu vou para uma audiência, não vai ter lá em Pinheiros, não pega meu sinal da Oi. Você escolhe seus arquivos, marca para permitir offline, aí você consegue acessar eles no seu dispositivo e lembrá-los a todos. Sua casa é diferente do seu escritório. Então, a senha do seu escritório não é a mesma do seu e-mail pessoal. Pode até confundir. Se confundir, por favor, senha com letras, números, caracteres especiais. A diferença de um caractere especial de uma letra maiúscula, minúscula e um número são vários anos para a pessoa conseguir descobrir sua senha. Então, se alguma pessoa descobrir sua senha,
ele vai entrar no seu escritório, vai abrir a porta da sua casa e vai apagar tudo se quiser. Ou que o pessoal Bruno até comentou, vão fazer um ransomware e vão criptografar os arquivos e vão pedir um resgate deles. Então, sempre mantenha uma senha grande, 8, 9 dígitos, para você não ter essa possibilidade de perda. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu acreditei que enviei o arquivo, tudo certo, vi lá no PJE. E aí, no outro dia, eu acesso e ele não está lá. Já aconteceu isso com algumas pessoas, assim, acho que carregou lá, apareceu lá e depois não estava lá. Tem como a gente fiscalizar isso, ver o caminho do documento, para onde foi e se perdeu depois, como é que é? Não sei se faz parte de hoje ou de amanhã, né? Que amanhã vocês vão entrar muito no PJE, né? Bom, Érica, teve uma versão... Bruno, eu vou deixar depois você falar que você é o Tá. professor do PJE. Teve uma versão do PJE, salvo engano, a 1.11, que tinha exatamente esse problema. E muitos advogados conseguiram solucionar o problema, porque o que eles faziam? Eles peticionavam, iam lá numa certidão que você tem, porque ao contrário de alguns outros sistemas, o PJE ele não emite um recibo imediato, mas você consegue ir numa certidão e fazer um print de que aquele documento foi enviado. Então, muitos advogados que fizeram esse print, e eu tenho esse cuidado de fazer também, toda vez que eu faço em sistemas que não tem recibo, Projude também é assim, eu faço um print da tela com aquele protocolo, é uma maneira de você provar que você peticionou. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Pega a certidão, clica nela, tira um print da tela com aquele protocolo feito ali, para amanhã ou depois, caso precise, você ter isso como prova. Então já é um item para se organizar, né? Pegar esse print e já botar na pasta do processo. Exatamente, como se fosse o protocolo. Mas, Bruno, complementa aí. Fala aí, Bruno. Tá, joia, gente? Vocês estão me ouvindo normalmente ou meu áudio está falhando? Estamos ouvindo. É normal. Tá, tranquilo. Continuando, gente. Nas versões atuais do PJE, esse problema praticamente não existe, tá? A dica que eu dou é essa mesma da Dina, de printar aquela certidão que você consegue quando você faz o protocolo, ou acessar, depois que você peticionou, acesse em outro computador para ver se aquela petição realmente entrou no sistema. Hoje, até pelo celular, dá para você acessar se for na Justiça do Trabalho. Existe um aplicativo chamado JTE. Você consegue consultar tudo no processo. Você consegue baixar as petições, consegue baixar tudo. Só você fazer o seu cadastro como advogado. Então, minha dica é, teste em outro dispositivo. Se tiver lá, dificilmente aquela petição vai sumir. E se sumir, ela vai ter algum registro dentro do sistema, tá? Então, a dica da Dina é uma solução. Outra dica seria acessar o processo de outro computador, de outro dispositivo, ou verificar no andamento do processo se sua petição realmente entrou, ok? Se ela não estiver lá, possivelmente pode ter ocorrido ali um erro de comunicação. E aí eu volto a falar, a responsabilidade é do advogado. Então, você tem que se certificar muito de que aquilo já foi protocolizado, ok? Aqui, aproveitando que é sobre requisitos e arquivos, arquivo de áudio. Eu tenho o maior problema de juntar arquivo de áudio. Às vezes o áudio não vai, ou às vezes, aí o que eu estou preferindo? Eu acautelo num pendrive e boto lá. Mas tem alguns sistemas que são diferentes. Até a extensão, né, do áudio. Conta aí pra gente, fala um pouquinho do arquivo de áudio no PJE, o Bruno ou o Yuri, Dina. Não, o áudio, a saída realmente, em geral, né, é essa que você acabou de falar pra gente, né? A gente vai usar ali o artigo 11, parágrafo 5º, para informar que houve uma incompatibilidade daquele arquivo com o sistema, e a gente vai fazer a juntada física daquele áudio, né? Só que eu ainda dou outra dica. Além de juntar ele físico, você também pode mostrar, colocar no corpo de sua petição, isso a gente pode ensinar mais para frente, né?
você pode armazenar esse áudio na nuvem ou criar um link, enfim, criar um link externo e colocar isso na sua petição. Então, quem estiver lendo a petição vai conseguir clicar naquele link na sua peça e abrir aquele arquivo de áudio, né? Mas, concomitante a isso, é importante você fazer a juntada física, né? Você informa Então, o você juízo... promete que amanhã você vai me ensinar a fazer isso. A gente pode ensinar, tá? Anota Mas aí. o mais interessante é informar o juízo que existe aquele arquivo. Em 10 dias você vai fazer a juntada física, tá? Lembrando que esses 10 dias são corridos, não são 10 dias úteis, tá? E se você perder esse prazo, você perde praticamente o direito, preclui seu direito de juntada, né? Então é importante vocês cumprirem o prazo, ok? Nossa, e ele está previsto... Está previsto no artigo 11, no parágrafo 5º. Artigo 11, parágrafo 5º da Lei Parágrafo 5º da Lei 11.419. Então, a gente junta, eu comprei uns pendrives que ssão uns cartões, tipo cartão de crédito, né? Porque aí você bota num envelopinho e ele fica bonitinho, assim, para pautelar lá. Mas é incômodo, porque a gente quer fazer tudo no computador para evitar justamente a ida lá. Às vezes em Aracruz, eu tenho muito processo em Aracruz, às vezes tem que mandar uma pessoa lá com cartão, ou seja, perdi a dinâmica do PJE de eu não ter que ter isso, né? Lembrando que no ProJude existe essa possibilidade de juntar áudio, tá? O WAV, né? WAV, não é isso? O PJE vem para acabar com esse problema, porque o ProJude, ele tem macete para usar o ProJude. Você consegue juntar áudio no ProJude, mas só quando você assina por dentro do sistema. Se você assinar com o assinador digital, o leitor externo, você não consegue juntar. Então, o ProJude, ele é tão antigo que ele tem macete. Você tem que... É como se fosse um carro velho mesmo. Você consegue, trabalhando com ele, você vai descobrindo os macetezinhos. E o PJE vai resolver isso tudo. E outra, PJE vamos supor que ele vai sair de cena, o ProJude vai sair de cena, né? Vamos colocar assim, né? Ele vai continuar, lembrando, os processos que já tramitam no ProJude vão continuar. E tem mais, o sistema de execução penal, que é o seu, apesar de muita gente falar que ele é baseado em PJE, ele é baseado num sistema ProJude, tá? Eu já dei aula disso, inclusive com membros do CNJ lá na OAB, né? E isso foi abordado na aula. Então, você precisa ter noção básica do ProJude mesmo que ele venha a desaparecer daqui a alguns anos, né? Porque ele pode ser base de outro sistema, ok? Beleza. E amanhã qual o tema, pessoal? Vamos fazer a aula de amanhã, que amanhã a gente vai entrar mais no PJE, né? Como fazer, vocês vão fazer umas petiçãozinhas online para a gente ver como peticiona e eu vou torcer para dar errado para a gente saber como soluciona. Nossa, já deu tanto errado nisso. A gente fez uns cursos, nós três também juntos, para várias turmas diferentes, né? Tinha gente começando, gente já nativa, mas a gente fez um curso para os advogados na melhor idade. E foi um curso muito gratificante, mas que exatamente todos os problemas aconteciam nesse curso e apavoravam mais ainda os advogados, mas dava tudo certo no final, porque a gente utilizava um simulador, né? uma base de treinamento do TJ para explicar sobre o PJE, e às vezes essa base não ia, e aí quando chegava o menino da informática para ajudar, melhorava, mas ele saía, piorava de novo. Mas é assim, sistema de processo eletrônico assusta, a gente costuma falar que é pesadelo judicial eletrônico, mas eu acho que ninguém quer voltar mais... Faz a mesma coisa 2 vezes, dá o mesmo erro. Unscribble, não sei o que, aí eu, pelo amor de Deus, eu aciono alguém do escritório. Aí unscribble, não sei o que. Aí quando eu ligo para o técnico, para ele entrar pelo TeamViewer, para ver, dá tudo certo, eu falo... É só para me deixar com vergonha. Não é possível. Você fez a mesma coisa que eu fiz. O técnico chega, parece que vai te matar de vergonha. É assim. PJE é assim. São as instabilidades que acontecem. Eu garanto que amanhã, quem participar da live vai poder dar aula de como usar o PJE. Da Justiça Estadual e da...
Isso tinha que ser uma Então, a matéria, gente inclusive, nas já faculdades, acabaram né? hoje, acabaram a exposição hoje. Se tiver Vamos amanhã, perguntas, hã? se tiver mais perguntas, eu não vi se tem mais perguntas. Não tem Ah, pergunta. deixa eu ver se tem mais perguntas, só um minutinho. Posso fazer uma pergunta? Dicas valiosíssimas, pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Júlio César. Sem contar que o Cássius, grande Cássius, sem contar que o push é uma benesse. O judiciário não se responsabiliza por problemas de envio, no envio e recebimento do push. A Daniela Pacheco também fez uma pergunta, eu respondi a ela sobre os cadastros, que cada sistema tem seu cadastro próprio. Isso, acho que não tem mais pergunta, não. Vou fazer uma pergunta para Bruno. Posso fazer uma pergunta? Pode? Pode. O que está todo mundo vendo aí na moda hoje na petição? Hoje a moda da petição é QR Code. Sim. Todo mundo acha que é moderninho, coloca um QR Code lá. Eu vi advogado colocando QR Code para vamos despachar. Aí tem um vídeo dele explicando a peça. Ah, mas eu achei moderninho, Yuri. Moderninho é. Mas é moderno. Eu não precisa não QR Code na minha petição. Usado no PJE. Pode ser usado para o vídeo despachar? Pode ser usado para juntar provas? Então, vendo? Pode ser usado? A gente já debateu isso uma vez, né? E eu queria só renovar minha opinião, né? Você pode até botar isso na sua peça, o QR Code, né? Mas você tem que ter em mente que o que conta é a juntada no sistema efetiva da prova, seja ela física ou seja lá no anexo da sua petição, né? Então, você precisa fazer as duas formas concomitantemente. Se você só inserir no QR Code o conteúdo daquela prova, para mim, não vai ter a validade pode ser questionada, né? Porque a prova vai estar armazenada num sistema fora do PJE, né? Vai estar num sistema, muitas vezes, privado, né? Que você não vai ter auditabilidade nenhuma da prova, né? Então, para mim, você pode... Seu colega juntou a prova somente no QR Code, não realizou a juntada da prova no sistema, você vai poder impugnar a validade dela simplesmente porque você não tem como provar a auditabilidade. Aquela prova não tem auditabilidade zero, né? Então, você vai poder questionar, né? Juridicamente, aquela prova. Érica, eu fiz essa Ela está provocação. armazenada fora do judiciário. Oi? Eu fiz a provocação porque nossos colegas advogados de início de carreira, eles vêm com muitas ideias, mas às vezes a justiça não está preparada para tanta ideia. É um caminhar que ela vai se acostumando e acomodando essas ideias novas. Eu passei por isso. A mesma coisa dessa questão do link que o Bruno falou, que eu acho super legal. Mas eu não sei ainda, e a gente pode utilizar, mas talvez a gente tenha que utilizar com esse cuidado que o Bruno falou, de posso direcionar o link, os documentos nesse link, mas eu junto ou não junto? Junta. Vamos ser cautelosos nesse momento. É uma modernidade que talvez o judiciário não está preparado para receber. Então, a gente não pode brincar com o interesse dos nossos clientes. Vamos ser cautelosos em relação a isso. Daqui a um ano, talvez, ou até menos, isso se incorpore de uma maneira que todo mundo só utilize link, ou só utilize o QR Code realmente. Mas, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com cautela nessa modernidade. Outra coisa, a gente está falando... Uma dica que eu dou sempre, Dina, e estou insistindo lá no escritório, mesmo que a gente junte as provas digitalizadas lá no PJE, nomeie direitinho, esse é contrato, essa é procuração, esse aqui é o contrato entre as partes, esse aqui é o recibo. Mesmo que eu faça isso de forma bem clara para que o juiz analise e já leia lá embaixo, eu estou cortando a parte mais importante. Eu abro no PDF, faço a foto, né? A foto da parte mais importante e, de acordo com o que eu vou relatando, eu boto aquela fotinha ali para que o magistrado já se sinta à vontade, já tenha uma imagem na cabeça do que eu estou falando. Porque, às vezes, ele vai ler tudo aquilo primeiro para depois abrir os documentos. Então, isso pode distanciar entre a leitura e o que ele vai enxergar naquele documento que eu juntei.
Então, eu pego aquele mais importante. Ele assinou o contrato. Então, eu pego lá a fotinha, pego a fotinhazinha da data e a assinatura da pessoa, boto lá, ele assinou o contrato. Quando eu afirmar que ele assinou o contrato, eu boto um quadradinho ali mostrando que ele assinou. Que se o juiz quiser conferir no original, ele vai conferir. Mas não vai deixar ele perdido depois procurando em qual contrato que eu estou falando que ele assinou. Até para facilitar também, né? Mas tem até uma maneira da gente conseguir, não sei se vai dar tempo da gente explicar amanhã, Bruno, porque é muita coisa também. Tem uma maneira de você organizar previamente a sua petição no PJE, já gerar o ID dela, né, a identificação, como se fosse folhas tais. Você consegue gerar o ID previamente e citar na sua peça. Tem como a gente fazer isso também. Anota aí que amanhã você dá essa aula, Bruno. Vai dar tempo sim. Outro tema, né? Por exemplo, intimação por WhatsApp pode? Já teve portaria, por exemplo, do TJ lá de Piracanjubá autorizando. Isso foi questionado do CNJ. A gente pode deixar isso para responder amanhã, para deixar o povo curioso. Mas na opinião de vocês, pode? Em Cariacica já teve agora juizado intimando por WhatsApp. Mas não Mas aí... que o vizinho sirva de intimação. A pessoa tem que responder sabendo que recebeu. E ela tem que previamente cadastrar. Mas o Bruno está falando de situações normais, porque agora Cariacica, salvo engano, foi em razão da pandemia. Né? Não sei, não vi. Mas o Bruno está falando de situações anteriores. Isso já existia no passado, né? Em Piracanjubá foi editado um ato normativo, né, de que poderia citar sim partes de advogados pelo WhatsApp. Isso chegou até o CNJ e o CNJ já definiu uma posição sobre o tema. Mas a gente pode deixar para falar isso amanhã, para deixar o povo curioso. Anote aí, então, Bruno. Já tem 3 coisas para você falar. Bruno, Dina e Yuri. A aula está ficando grande amanhã. Quanto mais quando der errado, que vocês vão ter que repetir, né? Aí vai dar... A aula vai ficar gigante. Então, pessoal, por isso que acabou por hoje? Por hoje, sim. Acabamos? Acho que acabamos. Aumenta mais um dia de aula, temos muitas dúvidas. Ângela Camargo. Aqui o anônimo, não tem o nome. Vocês têm uma tabelinha falando qual justiça, qual sistema eletrônico, qual programa para baixar? Não temos essa tabela, mas isso é simples, porque você pode utilizar esses navegadores que a gente deu como exemplo, para você não ficar baixando tantos sistemas. O que você vai ter que baixar é o administrador para leitura do seu certificado digital, né? Mas se você utilizar os navegadores customizados, que é um Mozilla customizado para cada sistema, né? Navegador do OAB, navegador do advogado, você consegue... Você em muitos estados... Deu uma travada. Essa pessoa que peticiona em muitos estados deve usar o navegador. Isso, e o navegador que a OAB, que a Comissão de TI desenvolveu, né? Foi desenvolvida na nossa comissão, principalmente com a ajuda do Macabá, né? Ele é perfeito. Tá? Ele vai possibilitar ali o acesso a praticamente todos os sistemas que existem no nosso país, né? Ele é muito semelhante até ao navegador do advogado, aquela ferramenta que hoje é paga e a OAB já teve um convênio com ela, né? Então a dica é: usem um navegador desse adaptado. Esse navegador da OAB é excelente. Eu tenho os dois no computador. Tenho o navegador do advogado e tenho o do CNJ. Mas como eu sou uma pessoa que, quando eu acostumo com o trem, eu prefiro continuar ali porque eu já fico mais hábil, aí eu uso muito o navegador do advogado. E é muito melhor, porque eu tenho muito processo em Mato Grosso, Tocantins, aqui no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E aí eu me sinto confortável, eu não fico preocupada se vai dar, se o sistema não é compatível, se não é compatível. Eu vejo só a questão do tamanho de documento e continuo acessando sem me preocupar. Aqueles problemas que a gente tinha com Java, pelo amor de Deus.
Ninguém dava conta. Era um computador para cada tribunal, praticamente. Mas a partir de amanhã ninguém vai ter medo mais de processo eletrônico. Então, até amanhã, assim. Por hoje acabou, galera? Já pergunto. Sim. Quem está Sim, né? perguntando mais nada, a gente pode encerrar. Acho que acabaram as perguntas aqui. Amanhã estamos juntos, a Solange falando. Eu também estourei aqui. Hoje eu aprendi bastante, não sei vocês, mas pelo que eu vi pelos comentários aqui, aprendemos bastante todos. Então, Gente, amanhã a gente vai pensar... olha só, tem várias perguntas aqui, ó. Aonde? Deixa eu ver. Para carregar os documentos nessas sugestões de nuvens, posso editar? Isso aí o Yuri já respondeu, desculpa. Tem alguém perguntando se esse material vai estar disponível. A gente pode disponibilizar depois para vocês, sem problema nenhum. Eu disponibilizo e mando pelo e-mail que vocês fizeram a inscrição. Depois eu mando todo o material pela inscrição e as aulas também vão estar gravadas no YouTube, no meu canal no YouTube. Se vocês quiserem também, a gente também tem um canal, né, Dina e Yuri? Né, no Instagram, no YouTube. Que tem umas dicas. Exato, a Dina pode até falar melhor sobre ele, né? Mas a gente sempre etc. Amanhã, então, a gente vai fazer passo a passo do peticionamento, fazer alguns exemplos, vocês vão dar alguns macetes para a gente. Yuri, aquele linkzinho no meio, eu quero muito aprender, porque vai ser muito útil para mim. E eu não sabia que era possível. Realmente, a gente precisa de ter um network mais com pessoas mais experientes nessa coisa que a gente vai ter que aprender muito. Então, até amanhã, 6h30, a gente está aqui para falar mais de PJE e aprender mais, e aprimorar também. Obrigada, Lembrem de divulgar o evento, quem participou, hein? Né? Tirem prints, compartilhem, né? Para trazer mais gente. Compartilha, sigam a gente galera, nas redes sociais. Ser o peticionamento em si. Exato. Tá bom? Obrigada, boa noite, gente. Obrigada. Até amanhã. Um abraço. Tchau. Tchau.